Vamos lá, principalmente com relação agora àqueles crimes que envolvem prisões e investigação criminal. Tá? O primeiro crime aí da lei de abuso de autoridade é o crime de decretar medida de privação da liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. Tá? Um crime aí com pena de 1 a 4 anos, moldura mais grave aí que nós temos, né? E aí temos a equiparação dessa conduta para o juiz, pessoal, que deixar de relaxar prisão ilegal ou deixar de substituir prisão preventiva por uma cautelar menos grave que caiba, né? Ou que deixar de conceder HC. Então veja, caramba, né? Imagina o juiz lendo essa lei. Olha aqui, estão querendo me punir por não conceder um HC. Estão querendo me punir por não relaxar uma prisão ilegal. Estão querendo me punir por não atender o advogado que pedia a revogação da preventiva. Calma, pessoal, né? Lembramos, todos os crimes de abuso de autoridade precisam ser praticados com a finalidade especial ou de prejudicar alguém, beneficiar a si próprio, aquelas que nós vimos agora há pouco, tá? Se não houver isso, não existe crime. Então, o juiz pode não conceder a ordem do HC, né? Enfim, mas vejam só, quem então que pode cometer esse crime do artigo 9º, pessoal? No caput, ali, né, nós temos genericamente qualquer autoridade aí que possa determinar medida de privação de liberdade. E aí nós vamos ter delegado de polícia, quando lavra o auto de prisão em flagrante, né? Oficial militar, quando faz o procedimento lá militar, de polícia judiciária militar, né? Com relação aos crimes militares. E o magistrado também, né? Então vamos lá, olha lá no caput de novo, né? Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então aqui, pessoal, vai cometer esse crime o delegado de polícia, por exemplo, que prender alguém em flagrante delito, lavrar um auto de prisão em flagrante delito, de alguém que não estava dentro daquelas hipóteses de flagrante previstas no CPP. Por exemplo, prende alguém 3 dias depois de cometer um crime que se consumou 3 dias antes, né? Lógico, se o crime for permanente, nós sabemos que a situação flagrancial se perpetua, mas um crime que não seja permanente, né? O crime ocorreu, se consumou e o delegado prendeu 3 dias depois em flagrante. Absurdo, né? Manifesta a desconformidade com o que está no Código de Processo Penal, tá? Se ele fizer isso para prejudicar aquela pessoa, né? Ou por capricho e tal, crime de abuso de autoridade, tá bom? Agora, a questão que eu quero chamar a sua atenção é a seguinte: e os agentes policiais, né? O investigador de polícia, o inspetor, né? De polícia, o escrivão, um policial rodoviário federal, um policial militar, né? Ele comete esse crime, pessoal, quando ele prende alguém em flagrante, quando ele vai lá e captura alguém em flagrante e leva para o delegado, ele comete esse crime? Veja só, pessoal, muita gente boa diz que sim, tá bom? Só que eu vou te trazer uma reflexão, tá? Eu vou te trazer uma reflexão, também citando meu colega delegado, tá? Professor Marcelo Lessa, que aí foi que levantou essa bola também, né? O policial que captura alguém e conduz para o delegado de polícia, ele não está decretando medida de privação de liberdade, ele está apenas efetivando a captura para a autoridade, na sequência, decretar ou não a medida de privação de liberdade. Tá? Então, quem vai decretar é o delegado. Ah, mas professor, ele cerceou a liberdade do cara momentaneamente. Sim, mas não decretou a prisão. Quem formalizou a prisão foi o delegado, né? E aí, pessoal, eu vou chamar a sua atenção que o artigo 11 da lei trazia justamente a conduta de efetivar a captura, né? Mas foi vetado justamente porque trazia muita insegurança jurídica. Porque o policial na rua, ele tem que tomar decisão rápida. Ele tem que capturar, evitar
o que está acontecendo e levar para a autoridade. Depois isso vai ser decidido com calma. Qual crime é, o que foi, o que não foi, se é crime de menor potencial ofensivo, se é crime que enseja prisão em flagrante, né? Tudo isso vai ser decidido pelo delegado. Então, o artigo 11 previa a conduta da captura abusiva, fora das hipóteses legais. Mas foi vetado porque causaria muita insegurança jurídica para os policiais da rua. Então, agora a gente não pode transmutar essa conduta aqui para o artigo 9º, que não é a intenção da lei isso. E não é o verbo, né, da conduta de capturar. A prisão em flagrante, ela é composta pela captura, né, condução à delegacia, avaliação pelo delegado, que vai então decretar a prisão e, decretada, recolher o preso à cadeia, né? O primeiro momento da prisão, a captura, não é tipificado, na nossa opinião, por esse artigo 9º, tá? Mas alguns autores entendem que sim, tá bom? Então, esse artigo 9º, pessoal, em resumo, vejam só o que ele trouxe de reflexos aí para o delegado. Ele tem que fundamentar a hipótese flagrancial, né? E qual que é a fundada suspeita contra aquela pessoa, né? Os requisitos temporal e probatórios da prisão em flagrante, da decretação da prisão em flagrante delito, tá? O delegado já fazia isso? Há muito tempo, pessoal, há muito tempo. Só em São Paulo, para falar com mais propriedade, tem portaria de 1998 falando isso, tá? E aí, para o juiz, também, né? O juiz também está acostumado a justificar suas decisões, está lá na Constituição, né? Dever constitucional do juiz, tá? Agora, para evitar qualquer alegação de abuso, é bom deixar lá bem explicada a fundamentação, tá? Bom, pessoal, uma outra discussão que a gente tem com relação a esse crime, na prática, é o seguinte: será que esse crime aí, ele ocorre, ou existe algum problema, né, naquelas situações em que a pessoa é conduzida para a delegacia, o delegado vislumbra que é um caso de prisão temporária, representa pela prisão temporária enquanto o indivíduo está na delegacia, chega o mandado em algumas horas e então essa pessoa é recolhida à cadeia? Será que é crime de abuso de autoridade esse procedimento? Aqui é uma questão bem prática, bem pontual, hein, pessoal? Dificilmente alguém traz esse assunto para discussão em aula e discussão em pós, hein? Então, preste atenção. Será que configura crime de abuso de autoridade esse procedimento? Que quem labuta aí, quem advoga na área sabe, né? Ou quem atua aí como investigador, como escrivão, como delegado já sabe disso, né? Acontece. Não configura, tá, pessoal? Por quê? De novo, o interesse aqui é público, né? Garantir a efetividade ali da prisão para preservar a ordem pública, enfim, o fundamento aí da cautelar respectiva. E outra, o Supremo Tribunal Federal também já analisou casos parecidos e disse, olha, não configura abuso, o procedimento é lícito, tanto o STF como o STJ, e as decisões estão aí na sua tela.